Graças e paz, meus amados irmãos. Hoje, voltando mais uma vez à semana de aula do processo de vida, nós estamos na aula 3 a respeito da questão do compromisso. Hoje vai ser um pouco sobre perdão que nós iremos tratar. Na semana passada nós acabamos não tendo aula, foi o retiro espiritual que nós tivemos, foi muito bom, inclusive. Mas essa semana agora a gente retoma as aulas e vamos voltar a falar com relação à luta pela nossa mente, pela nossa vida, tá bom? Então, existem 3 passos, que a gente, só vou relembrar bem rapidamente aqui, a respeito de uma vida vitoriosa, que é assim que traz a apostila. E a gente falou a respeito do conflito espiritual, nós falamos a respeito da guerra pela mente, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre amargura e rejeição. Isso mais é aplicado principalmente à questão do perdão, tá bom? Então, quando a gente passa pelo processo da conversão, nós entendemos que Deus ele nos salva, que é uma graça que é imerecida. Nós entendemos que o perdão que Deus nos dá, não tem nada que nós possamos fazer para comprar esse perdão, mas Deus ele nos perdoa de graça. E esse perdão de Jesus é um perdão que ultrapassa, vamos dizer assim, toda a capacidade humana de compreensão de como um Deus tão poderoso, tão grandioso, ele decide se esvaziar, como diz as Escrituras, de si mesmo, se fazer servo, semelhança de homens e, enfim, se entregar por nós. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus a respeito disso, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa é que quando nós somos perdoados, existe também uma responsabilidade de perdoar. O perdão exige perdão. Como assim? Eu queria que vocês, quem tiver com a Bíblia aberta, pode abrir lá em Mateus, capítulo 18. E nós vamos aqui analisar a resposta de Jesus a uma pergunta que Pedro fez a ele, tá bom? E Jesus em seguida ele conta uma parábola. O texto está lá em Mateus 18, do 21, que diz assim, 21 em diante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro aqui nesse momento, ele talvez na sua racionalidade, ele estava dizendo: Senhor, eu vou perdoar, e talvez eu até perdoe muito. Eu não vou perdoar uma, eu não vou perdoar 2, eu vou perdoar 3, vou perdoar até 7 vezes. Talvez ele pensasse que isso seria uma quantidade grande de vezes para se perdoar. E muitas vezes nós até consideramos realmente uma pessoa que erra repetidamente conosco perdoar 7 vezes, 8 vezes. E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Como se dissesse uma quantidade ilimitada. Não é para que a gente fique contando quanto é 70 vezes 7, 490 vezes eu vou perdoar, não. Mas não limite o perdão, não limite. E Jesus ele comparou tudo isso, essa realidade do perdão, ao reino dos céus. E ele disse no versículo 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Eu acho interessante a respeito dessa palavra, que o texto diz que o servo do Senhor, ele tinha uma dívida que era baseada em uma enorme quantidade de prata. Uma dívida que o próprio texto diz que ele não tinha como pagar. E quando ele foi cobrado pelo seu senhor, e ele tinha, o senhor dele tinha direito de vender a sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía, para receber o dinheiro da dívida, ele prostrou-se e implorou. E perceba que ele não implorou para que a dívida fosse cancelada, mas ele tinha na sua mente limitada a intenção de pagar aquela conta que ele jamais conseguiria pagar, muito provavelmente. Mas o texto diz que ele se implorou e disse: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo, ele não apenas teve paciência, mas ele teve compaixão ao ponto de cancelar toda a dívida. E o que acontece é que depois daquele senhor, daquele servo, servo do senhor, ele ser liberado daquela dívida inteira, ele encontrou alguém que lhe devia. E ao invés de repetir a misericórdia e a compaixão, tendo o seu conservo, o servo do servo, pedido paciência também, igual ele fez, da mesma forma, e o valor que ele devia era muito menor, era 100 denários. Ele o lançou, o sufocou e o colocou para ser preso, até que pagasse a dívida. E vejam que crueldade. Como é que uma pessoa presa conseguiria pagar a dívida? Né? Sem trabalhar. E aí as pessoas viram aquela situação, ficaram muito tristes, contaram ao senhor daquele servo, contaram ao rei, e o rei irado entregou aos torturadores. E a aplicação de Jesus no versículo 35 é: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E perceba uma coisa interessante: quando nós oramos o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, lá ele deixa claro: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós somos perdoados, nós temos também um dever de perdoar. Nós devemos ser, à semelhança do exemplo de Jesus, pessoas com um coração fáceis a perdoar. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus na cruz. Quando Jesus ele estava na cruz, as pessoas, os judeus, clamaram, dizendo: caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Depois de Jesus ser crucificado, as pessoas ainda blasfemando, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, numa condição que dificilmente eu, sinceramente, teria, provavelmente as pessoas diziam assim: se tu és mesmo Messias, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. O ladrão da cruz falou: salva-te a ti mesmo e a nós também. Sendo pregado sobre ele o rei dos judeus de uma forma irônica. Mas nós sabemos que Jesus, ele não desceu da cruz, muito embora pudesse. Jesus, ele não saiu de lá e, enfim, com todo o seu poder e glória, e abandonou os homens. Mas Jesus, ele morreu para cumprir o que deveria ser cumprido, para que nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus, ele perdoa, ele nos perdoou, mesmo nós não tendo esse coração tão, vamos dizer assim, capaz de perdoar, muitas vezes. Mas ele nos ensina o caminho do perdão. Jesus, quando ele está diante da mulher que foi pega em adultério, a gente percebe que as pessoas queriam apedrejar a mulher, mas Jesus olha para ela com compaixão e pergunta: onde estão os teus acusadores? A mulher diz que foram embora todos. E Jesus, ele fala: eu também não te condeno, eu também não te acuso. E aí perdoou os pecados dela e disse: vai em paz, não peques mais. E a gente percebe que Jesus, ele perdoou. Talvez o marido daquela mulher não conseguisse liberar perdão, talvez qualquer outra pessoa não liberasse o perdão para aquela pessoa, para aquela mulher que estava ali pega no ato do pecado, mas Jesus, ele liberou o perdão. E nós precisamos entender
que no mundo espiritual existem algumas coisas que influenciam a nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, e o 11 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A intenção de Satanás é que haja discórdia, divisão no corpo. A intenção de Satanás é que haja amargura nos corações. Mas nós percebemos que quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Coríntios, ele fala justamente que ele havia perdoado na presença de Jesus por amor dos irmãos, para que Satanás não tivesse vantagem. Nós devemos ser misericordiosos porque é o exemplo de Deus, é o exemplo do Pai. Nós olhamos lá em Lucas 6,36, diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E aqui nós começamos a perceber também que é uma característica de Deus, o ato de ser misericordioso. A misericórdia de Deus se renova a cada dia, e nós, como imitadores de Cristo, devemos ser misericordiosos também. A gente é fácil perdoar quando nós pensamos que somos pecadores. Quando nós pensamos que já fomos perdoados, se torna mais fácil liberar o perdão. Agora, se nós pensarmos que somos superiores a alguém, dificilmente alguém conseguiria olhar com compaixão, vendo a pessoa que cometeu um erro, e a pessoa, eu me sentindo, vamos dizer assim, eu sou infalível, por que eu vou perdoar se aquela pessoa fez um mal contra mim? Nós não fizemos muito mais com outras pessoas? Se alguém errou conosco, nós já erramos também com alguém. Da mesma forma como nós queremos receber o perdão por um pecado que nós cometemos, nós devemos também liberar perdão, porque esse é o exemplo que Deus nos dá. Nós devemos ser misericordiosos, como o Pai também é misericordioso conosco. Em Efésios 4:32, mais uma vez, uma menção que nós temos a respeito disso, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. No texto anterior diz assim: não entristeçam, no versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. E o conselho para que a gente consiga fazer tudo isso é: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como também Deus nos perdoou, como Deus nos perdoou em Cristo. Então, para que a gente possa entender como acontece o perdão, nós precisamos entender o que é de fato perdoar, né? As pessoas entendem que perdoar é esquecer, mas não, esquecer é amnésia. Uma pessoa comete um erro contra mim, eu não perdoo se eu não lembrar mais daquele erro, mas eu perdoo quando eu lembro, mas não lembro com a mesma amargura, com a mesma tristeza, com a mesma indignação, com a mesma raiva que eu senti antigamente. Então é quando alguém erra contra mim, mas eu não lembro mais do erro daquela pessoa como algo que me atinge, que me aflige. Eu perdoo quando eu consigo liberar aquela pessoa da dívida que ela tinha comigo. É como se alguém tivesse uma dívida muito grande, como a gente viu naquele texto de Mateus, e agora, quando eu encontro aquela pessoa, na minha mente não me vem mais a questão: ele me devia, ou ele me deve. Agora aquela pessoa é inocente, agora aquela pessoa, de certa forma, ela está 0-0 quitada comigo, porque eu lhe perdoei a dívida. Se eu lhe perdoei, eu não vou ficar lembrando, cobrando algo que já foi lançado para o esquecimento. Então não é esquecer no sentido de ter uma amnésia, não lembrar mais que aquela pessoa fez mal comigo, mas é mal para mim, mas é você conseguir acessar aquela informação e não sofrer mais, porque você entende que aquele irmão que cometeu aquele erro, ele está agora livre daquela culpa. Você tornou ele, de certa forma, vamos dizer assim, justo novamente. Você não olha mais para ele o acusando por um erro que ele já cometeu.
Perdão não é um ato, vamos dizer assim, involuntário. Perdão é uma escolha, é um ato da vontade. Nós decidimos perdoar alguém. Então, já que perdoar é algo que Deus requer de nós, nós podemos fazê-lo. Deus não pediu que nós viéssemos a fazer algo que é impossível. Se Ele disse para a gente perdoar, então é claro que a gente consegue fazer isso. Outra coisa, terceiro ponto, nós não perdoamos para o bem-estar daquela pessoa que nos agrediu, que nos ofendeu. Não. Quando nós perdoamos, nós fazemos isso para que nós também possamos viver em paz. Isso é o que as pessoas muitas vezes não entendem. Pensam que quando eu libero o perdão, eu estou fazendo apenas o bem àquela pessoa que ofendeu, mas é um bem que é mútuo. Quando você está ofendido, você guarda no coração muitas vezes uma questão de amargura. Então, quando você não libera a pessoa do erro que cometeu contra você, você continua preso ali. Quer você queira, quer você não queira, você está ligado àquela pessoa ao ponto de não conseguir lembrar dela ou ficar com aquela pessoa na mente, na memória, sempre sofrendo por conta de algo que aconteceu. Então, o perdão não é algo para o bem-estar do outro apenas, mas é algo que você faz para o seu próprio bem-estar também, para que você possa ser livre. Então, essa é uma questão muito interessante. Outro ponto, sua necessidade de perdoar não é um assunto entre você e o seu ofensor apenas, mas a questão do perdão é um assunto entre você e Deus. Perceba que quando na história lá que nós lemos de Mateus 18, na parábola que Jesus contou, o fato do servo do rei não ter perdoado o seu conservo, aquele que estava embaixo da sua autoridade, não foi apenas um problema entre eles. Quando o servo deixou de perdoar o seu conservo, automaticamente isso gerou algo com o rei também. Então não é um problema apenas entre os dois, mas é algo que envolve Deus. Outro ponto é que perdoar é concordar em viver com as consequências do pecado de outra pessoa. O perdão tem um custo. O perdão tem um custo. Quando nós perdoamos, quando eu falei lá do esquecimento, né, que não é um esquecimento, nós escolhemos, né, nós tomamos uma atitude que é ativa, justamente de lançar mão daquela consequência, né? O erro que havia contra mim, ele não apenas agora me mata, ele não mata mais a minha paz, ele não tira mais a minha tranquilidade, ele não tira mais a minha consciência de espírito, vamos dizer assim, de estar em paz com todos, como a Bíblia nos orienta, mas a gente decide por nossa vontade, de certa forma, vamos colocar assim, viver com as consequências daquele erro. A pessoa me agrediu, tá ok, vai doer um pouco no meu rosto, vai arder as minhas feridas por um certo tempo, mas eu libero o perdão e consigo conviver com as consequências daquela agressão que eu sofri. É um ato que tem um preço alto, mas é necessário. Diz assim, o próximo ponto: você paga o preço do mal que você perdoa. Nós quitamos a dívida, né? Quando o rei ele perdoou aquela dívida, ele ficou com prejuízo. Vamos colocar nessa linguagem para ficar mais fácil. Ele assumiu aquele custo ali, mas é necessário. Quando nós somos perdoados, nós também devemos liberar o perdão. E aí a gente acaba vivendo com as consequências, a gente querendo ou não. E a nossa única escolha é decidir se vai viver com amargura por não perdoar ou com a liberdade do perdão. Essas são as duas opções. As pessoas às vezes acabam ficando, vamos dizer assim, por conta de uma questão de orgulho, imaginando que, se eu perdoar, se eu baixar a cabeça, se eu tentar me aproximar de novo, me reconciliar, eu vou estar sendo inferior, eu vou estar sendo, enfim. Mas isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Nós, em nenhuma situação, somos mais, vamos dizer assim, honrados ou vitoriosos quando nós estamos numa posição de servir ao nosso próximo. Então, viver com essa amargura por não perdoar, ela é uma decisão que muitas pessoas tomam em desobediência a Deus, em detrimento
da outra opção, que é viver a liberdade de liberar o perdão. E aí, uma pergunta: como você perdoa de coração? Como você perdoa? Para a gente conseguir perdoar, quando é uma agressão forte, intensa, nós precisamos entender a seguinte questão. Nós precisamos entender, primeiramente, que nós fomos ofendidos. Nós precisamos entender reconhecer que existe uma ferida, que muitas vezes existe uma mágoa do passado ou que aconteceu há muito tempo. Precisamos entender que talvez aquela agressão que pode ter sido verbal, física, enfim, psicológica, essa agressão ela produz em nós resultados ruins. Mas nós decidimos, nós devemos levar a carga da ofensa sofrida sem futuramente trazer tal informação contra aquele que ofendeu. Isso acontece muito no casamento. A gente muitas vezes participando do espaço familiar e etc. Então tem uma briga entre o marido e a mulher, para poder explicar mais facilmente como isso acontece. Então os dois se desentenderam, mas normalmente ali vão dormir, aí conversa com o outro, aí me perdoe, a esposa ou o marido, tá bom, eu perdoo você. Aí com uma semana depois ou um mês depois, aí tem uma briga. E durante a briga relembra todos os erros que aconteceram no passado, trazendo à tona e passando em rosto tudo que já foi feito e tudo que teoricamente já foi perdoado. Mas se foi perdoado, aquela situação não consta mais, não deveria ser mais trazido à tona. Se traz novamente à tona, então porque aquela pessoa não liberou perdão como deveria, não deixou as coisas no 0 a 0, mas fica trazendo. Obviamente que existem ofensas que devem ser tratadas, Quando a gente fala a respeito de liberar perdão, deve ser liberado perdão, mas deve ser tratado também. Não é um marido que agride a esposa, por exemplo, a mulher vai lá e perdoa, e o homem volta a agredir, e a mulher vai lá e perdoa, e vive nesse ciclo eterno, sem pedir um aconselhamento, sem ter uma conversa. Não é assim que funciona. Mas é uma pessoa que sofre uma carga e não traz mais isso à tona, tá bom? E se for o caso, é necessário pedir aconselhamento, falar com o líder pastoral, se houver algum tipo de agressão assim, para perdoar, mas tratar. Jesus ele liberou perdão, mas disse à mulher: vai e não peques mais. Um certo homem, ele tinha um mal, Jesus perdoou e disse: não voltes a praticar, de certa forma, com outras palavras, aquilo que você fazia antes. Não peques para que não aconteça para você coisa pior. Então, liberar o perdão, ser perdoado, traz a consequência também da gente tentar se consertar. Isso para aquele que recebeu perdão pela ofensa que cometeu. Então nós devemos decidir nos livrar dessa carga sem trazer novamente à tona. O outro ponto que a gente precisa entender é que os sentimentos necessitam de tempo para sarar depois que a escolha de perdoar é feita, e Satanás perde o seu lugar. Como assim? Quando alguém ofende outra pessoa, não vai ser automático, não vai ser instantâneo a questão talvez desse perdão, ele ficar no estágio pleno. Como assim? Eu falei que perdoar não é esquecer, mas é conseguir esquecer, conseguir lembrar do que aconteceu sem que isso traga um dano psicológico, por exemplo. Sem que aquele erro que aconteceu comigo me faça perder o sono ou perder a paz, mas eu consigo lembrar do que aconteceu e mesmo assim estar em paz, Só que algo que é importante entendermos é que isso às vezes demanda tempo. Às vezes a gente sofre um dano e aquele erro que aconteceu contra nós, no primeiro momento, eu perdoo você, mas aquilo ainda machuca. Mas é como uma ferida aberta que vai cicatrizando. Então amanhã eu consigo, convivendo com o irmão, não lançando o erro no rosto dele, conseguindo amá-lo, mas aquilo às vezes ainda traz um pouco de incômodo, às vezes me dá uma tristeza. Mas eu continuo na decisão de perdoar. E isso vai sarando, cicatrizando até o ponto que eu perdoo pleno e completamente. Lá em Efésios 4, a gente lê o versículo 32, e agora eu gostaria de ler com vocês o versículo 26 e 27, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira
antes que o sol se ponha. Essa é a nova versão internacional, e é interessante a gente perceber isso. Como assim? Está dizendo, não durma com aquele pensamento, com aquela raiva, com aquela ira, com aquela angústia presa no coração. Mas antes de dormir, antes que o sol se ponha, vá e se reconcilie. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não guardem, porque às vezes você está com a tristeza, aí você deixa os dias passar, aquela tristeza se transforma numa amargura, aí você não consegue lidar, não libera perdão, aquilo se transforma numa depressão, você não consegue lidar, enfim, adoece psicologicamente por conta de algo que aconteceu assim, que poderia ter sido sanado logo de início. E o versículo 26 diz assim, o 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos deixando uma brecha, uma porta aberta para que o diabo venha colocar em nós coisas, sentimentos negativos. Então, tem até uma ilustração aqui, eu não sei se vocês conseguiriam visualizar, não sei se é fácil, mas quem tiver com a apostila, eu lembro, quem não tiver com a apostila, procurem falar com a irmã Patrícia de Lima ou com o seu líder pastoral, tá bom? Para que seja providenciado. Vamos lá, eu queria ver, não sei se vocês conseguem ver, vou imaginar que vocês talvez não vejam aí, mas nessa ilustração é algo muito interessante. Se vocês não estiverem vendo, vão só tentando imaginar, tá bom? Existem duas pessoas, existe a pessoa que foi ofendida e existe o ofensor, tá? Então, quando a gente sofre isso, aquele que ofende, ele lança sobre a pessoa uma ofensa, né? O ofensor, ele ofende. E o ofendido, ele recebe a dor da ofensa. Então, a gente tem aqui duas pessoas. Nós temos o ofendido com a dor do que sofreu. E nós temos aqui a imagem do ofensor carregando nele a culpa. Então, são duas pessoas. A pessoa talvez pense que só quem está preso é aquele que foi ofendido. Mas o ofensor também. Um sente a dor da ofensa, o outro sente a culpa por ter ofendido. Enquanto os dois não voltam a ter a paz, um continua com a culpa por ter cometido um erro contra alguém e o outro continua sentindo a dor. E o que liga os dois é justamente isso. É o rancor contra o ofensor por parte do ofendido e a culpa pela ofensa por parte do ofensor. Mas quando o ofendido ele consegue liberar o perdão, ele vem aqui, diante do ofensor e tira a amarra da culpa. Então o ofensor ele se torna livre, ele recebeu o perdão, e o ofendido que ainda está com a corrente, com a dor do erro que aconteceu, ele entrega a Deus e fica livre da ofensa. Então essa imagem aqui é bem interessante para ilustrar essa situação que muitas vezes acontece, para que a gente possa ver de uma forma mais clara, né, o que acontece no mundo espiritual a respeito do perdão. Então, finalizando esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês que nós que somos crentes, nós temos a responsabilidade, o dever de perdoar. Se nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. E pensem assim, eu usei essa ilustração logo no começo para ficar fácil de entender. Vejam só como é que funciona. Nós somos pecadores, certo? Nós somos pessoas que cometemos erros, e não apenas uma vez, mas 2, 3 vezes. Nós decepcionamos algumas pessoas, muitas vezes nós frustramos a imagem que alguém pode construir a nosso respeito quando nós cometemos certos erros. Nós podemos escandalizar um irmão mais frágil. Nós somos seres imperfeitos, que cometemos diversos erros. Quando nós somos ofendidos, muitas vezes nós temos dificuldade em liberar perdão, né? Mas vejam que coisa interessante. Nós somos miseráveis pecadores que temos dificuldade em perdoar. Agora nós somos perdoados por alguém que é perfeito, por alguém que nunca errou conosco, por alguém que nunca frustra
o que Ele é, porque Ele é o que é desde sempre, desde a eternidade. Ele não tem como decepcionar, porque se nós decepcionamos, se nós ficamos decepcionados pelo Senhor porque nós não o conhecemos. Então, existe um ser que é perfeito, Jesus, que perdoa com facilidade. E nós, que somos pecadores, temos dificuldade em perdoar, mesmo na posição de igualdade com o outro que pecou contra nós. Então, veja que coisa que deveria fazer a gente refletir. Se Deus, que é perfeito e que nunca errou comigo, me perdoa, quanto mais eu, que sou pecador, fraco, frágil, miserável, que peco contra pessoas, como é que eu posso não perdoar alguém que pecou contra mim? Se o Deus Supremo, Criador do Universo, que nunca falhou, Ele perdoou meu pecado, muito mais eu, sendo fraco e pecador, perdoarei o pecado do meu irmão. Essa deve ser a ideia e o raciocínio que todos nós devemos ter. E entendendo isso, entendendo essa nossa responsabilidade e o perdão que está sobre nós, nós perdoaremos com muito mais facilidade. Eu espero que Deus possa liberar perdão no coração de vocês, se é que existe alguém que está aí, provavelmente existe alguém que vai assistir esse vídeo, que ainda precisa perdoar alguém. Que Deus possa vir agindo no seu coração para que você libere o perdão e para que você se torne livre da algema, da ofensa. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e nós nos encontramos amanhã na aula ao vivo do Processo de Vida. Fiquem na paz, que Deus possa vos abençoar.